Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso tem em mim todos os sonhos do mundo. De longe, estes são os versos que eu mais repito aqui na clínica, principalmente quando o assunto é ansiedade. Porque veja bem, um dos sintomas mais recorrentes nas pessoas hoje, principalmente naquelas pessoas que são um pouco mais ansiosas, é uma espécie de paralisação. Aquela sensação de que você não consegue sair do lugar, onde após consecutivas tentativas de implementar algum novo hábito na sua vida, alguma coisa nova, você não consegue. Você até sabe o que tem que fazer, você tem até um bom planejamento, mas você não consegue dar o primeiro passo. Você fica travado. E veja bem, isso é bastante característico nos nossos dias atuais, porque hoje o nosso modo de vida é muito influenciado por essa produtividade. Então nós estamos o tempo todo procurando novos projetos, novos sócios e por aí vai, e consequentemente, nós estamos sob a influência de diversas coisas diferentes. Então até mesmo para a implementação de uma coisa simples, como o hábito de leitura, você tem diversas opções de livro, diversos métodos de leitura, diversos professores, plataformas, editoras, e é normal que a gente acabe perdendo um bom tempo fazendo planejamento. Mas quando a gente tenta dar o primeiro passo, quando a gente se frustra e tenta, de certa forma, manter uma certa consistência, a gente trava. E veja bem, nesse momento, uma das maiores armadilhas que existem é nós termos uma percepção distorcida de nós mesmos. Então me acompanha nesse exemplo aqui. Vamos supor que você decida treinar. Então você faz um planejamento completo. Você decide a academia que você vai, você compra aquela roupa que você tanto queria para treinar, suplemento, corrige a alimentação, conversa com o instrutor, professor, personal, seja lá o que for, delimita o dia, o horário e você começa. O primeiro dia até vai, o segundo dia você começa a sentir algumas dores, mas você consegue superar aquilo e você vai de novo. O terceiro dia surge algum imprevisto, no quarto dia você não consegue ir. E essas consecutivas frustrações por aquilo não estar acontecendo do jeito que você quer, te frustra. Você acaba até mesmo, de certa forma, paralisando, você falta alguns dias, volta no outro. E nesse momento, muitas pessoas cometem o erro grave de fazer uma interpretação errada daquela situação. Então é normal que muitas pessoas olhem para essa situação e cometam o seguinte erro: elas dizem a si mesmas que o treino não é para elas. Ou pior, pessoas que fazem, de certa forma, um xingamento a si mesmas, degrinem, né, a si mesma, disparam ali diversas ofensas a si, dizendo que são fracas, preguiçosas, que são burras e por isso não conseguem. E isso é uma armadilha muito grave, porque nesse momento você acaba fazendo uma associação daquela situação que você tem o desejo de implementar na sua vida com esses pensamentos que vão gerar diversas emoções negativas. Veja bem se não é assim que funciona, porque conforme você vai fazendo isso, com o passar do tempo você nem precisa estar na academia, mas o simples fato de você pensar que tem que ir já te dá uma sensação ruim, já te dá um mal-estar. Porque esses pensamentos que nós vamos criando, essas interpretações erradas que nós vamos fazendo, elas não param por aí. Elas não param no eu sou burro, eu sou fraca, eu sou preguiçosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Elas vão dar vazão a diversos outros pensamentos que vão fazer com que a gente fique paralisado. Então, veja bem, se nós olharmos para o pensamento como um comportamento, nós não estamos paralisados porque nós somos preguiçosos necessariamente. Nós estamos paralisados porque nós estamos optando pelo comportamento de pensar ao invés de optar pelo comportamento de treinar, de ler, de estudar. E isso muda muita coisa. E aqui eu quero te apresentar uma ferramenta que é muito simples, talvez até de certa forma te frustre um pouco, por você estar achando que eu vou te entregar aqui uma ferramenta inovadora. Mas nessas horas, um simples papel e caneta pode te ajudar. O bloco de notas no celular. Porque veja bem, se nessa nossa interpretação aqui, o pensamento ele é um comportamento, então o que a gente pode fazer? A gente pode anotar esses pensamentos que estão vindo à tona
de forma que a gente jogue eles, entre aspas, para um HD externo. E com isso, a gente acaba desocupando espaço na nossa cabeça para que a gente foque naquilo que a gente tem que fazer. Porque muitas vezes, quando nós estamos treinando, lendo, esses pensamentos vêm à tona e a gente até consegue controlar, mas podem vir também preocupações. Preciso pagar tal conta, preciso comprar água, preciso fazer isso, dar comida para o cachorro. E nesse momento, quando você tem à sua disposição um bloco de notas, uma agenda e você anota isso, você desocupa espaço no seu cérebro e, como eu disse, consegue sustentar o seu foco, sustentar a sua atenção para aquilo que você realmente tem que fazer. Porque é muito difícil, demanda muita energia para o nosso cérebro tentar focar em duas coisas ao mesmo tempo, se é que isso é possível. Então, quando você tem à sua disposição algo que vai permitir que você coloque no papel e esqueça aquilo por alguns minutos enquanto você finaliza o que você tem que fazer, isso pode ser muito poderoso para o alívio da sua ansiedade. Fora que o que vem depois é uma verdadeira clareza para o nosso cérebro, porque no momento em que você termina o seu treino, a sua leitura, e você olha para aquilo que você escreveu, você visualiza aqueles pensamentos, muito provavelmente o que você vai pensar logo em seguida é: isso não tem sentido nenhum. Por que que eu pensei isso aqui? Fora que o fato de você ter concluído uma atividade já é um bom indício. Isso já é alguns pontos a mais que você ganha na hora que esse pensamento vier e você consegue dar uma resposta muito mais clara para ele. Em outras palavras, o que você faz no momento de sofrimento, o que você faz no momento de ansiedade, é decisivo para o agravo ou alívio dela. Então, quando você está ali ansioso por não conseguir implementar alguma coisa na sua vida, se você opta por se esquivar, se você opta por dar vazão a cada um desses pensamentos, a jogar a atenção para eles, muito provavelmente o que vai acontecer é que você vai ficar paralisado e essa ansiedade ela vai se acumular cada vez mais. Agora, quando você está diante dessa situação que é um pouco ansiosa, que te causa um pouco de desconforto, e você de fato, com os recursos emocionais necessários, até mesmo com acompanhamento, decide enfrentar essa situação, a mensagem que você está mandando para o seu cérebro é de que você consegue. E essa paralisação, aos poucos, ela vai se dissipando. Então, tome muito cuidado com as interpretações erradas que você faz de cada uma dessas situações. Pare de fadar a si mesmo, como eu disse no início. Esses versos de Fernando Pessoa, eles são muito educativos no sentido do que nós devemos ou não fazer. Então, antes de olhar para aquela situação e fadar a si mesmo ao fracasso, porque você é isso, você é aquilo, tenha um olhar com um pouco mais de clareza, tenha um pouco mais de paciência consigo. Vá aos poucos tentando implementar esse hábito e nos momentos de frustração não xingue a si mesmo. Não faça essas ofensas a si e muito menos aquela situação, porque muitas coisas você pode sim implementar na sua vida, desde que você haja com paciência e tenha os recursos, nem que sejam recursos simples, mas que são necessários para que você consiga manter a consistência nesses hábitos na sua vida. Se você conhece um amigo ansioso, alguma pessoa ansiosa, mande esse vídeo aqui para a pessoa e me deixe a sua opinião aqui nos comentários. Qual outra ferramenta que você indica para as pessoas para lidar com a ansiedade que talvez tenha te ajudado? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais.